Olá, meu nome é Ângela e eu estou aqui para mais um Maratona Aqui. E hoje eu quero convidá-los a ser um transtornador do mundo. Aí vocês falam, você está louca? E eu estou te chamando para ser louco junto comigo. Vamos para a palavra de Deus que diz, lá em Atos dos Apóstolos, no versículo 17, no capítulo 6, diz assim: contudo, não os achando, arrastaram Jasson e alguns outros irmãos para diante dos oficiais da cidade, gritando: esses homens que têm causado transtorno por todo o mundo agora chegaram aqui. E eu quero te convidar a transtornar por todo o mundo, levando o evangelho, a palavra de Cristo. E como exemplo, nós vamos vir e prosseguir com Paulo, que diz assim: vamos visitar 3 cidades. E nessas 3 cidades há um exemplo em cada uma delas a ser seguido para ser um transtornador. Vamos começar em Tessalônica. O que aconteceu em Tessalônica quando Paulo chegou a Tessalônica? Ele primeiro procurou uma sinagoga. Por quê? Porque lá existem os religiosos. E é com esses que você tem que primeiro transtornar, levar a palavra, discutir com base bíblica, explicando e provando que Cristo deveria sofrer, ressuscitar dentre os mortos, para assim nós alcançarmos a vida eterna, nós sermos livres, sermos libertos. Para quê? Para que todos conheçam o evangelho de Cristo. Seja ousado. Leve. Quando Paulo chegou em Tessalônica, ele levou aos judeus e aos gregos, começando pelos religiosos. Comece levando a palavra de Deus a quem não tem conhecimento. Confronte, seja ousado, persuadir pessoas com a palavra, com o evangelho. E quando ele saiu de Tessalônica, onde ele foi para Bereia. E lá em Bereia, o que ele encontrou? Ele também foi à sinagoga. Além de confrontar os religiosos, lá ele encontrou quem? Os nobres. Quando Paulo chegou em Bereia, havia um outro comportamento. Ele não poderia se comportar igual ele se comportou em Tessalônica. E o que ele fez? Adotou uma nova estratégia e falou de frente com os nobres. E assim levou a palavra de Deus aos nobres, como de igual, de frente, na mesma linguagem. E o que aconteceu? Ele despertou interesses dos intelectuais. E assim, o que foi a consequência? Eles procuraram saber nas escrituras se Paulo estava falando a verdade, se o que ele estava pregando era a verdade. Leve as pessoas à dúvida, persuada as pessoas para buscar as escrituras, que é assim que você vai testificar a verdade da palavra. É despertando nas pessoas a vontade do conhecimento, mesmo que seja para que as pessoas tenham a certeza daquilo que você está falando. De lá ele foi para onde? Para Atenas. E qual foi o comportamento? E quem ele encontrou lá em Atenas, além da sinagoga, que são os religiosos? Porque a palavra fala que em todas as cidades, o primeiro lugar que ele foram à sinagoga. Foi primeiro com os religiosos. Após os religiosos, ele encontrou com as demais pessoas. Lá em Atenas, eram pessoas que adoravam outros deuses. E uma coisa que me chamou muita atenção, da palavra fala que quando Paulo chegou a um determinado local, depois de ter andado pela cidade, de ter visto que eles adoravam outros deuses feitos de ouro e de prata, ele percebeu que havia uma placa escrito assim: ao Deus desconhecido. Se atente aos detalhes, que foi através dessa palavra que os filósofos da época levaram Paulo
a um juizado onde haviam outras pessoas, e através disso Paulo usou isso para levar a palavra de Deus, falando que eles já adoravam ao Deus desconhecido, e ele mostrou quem era o Deus desconhecido. Peça estratégias para Deus, para você adentrar em todos os lugares como Paulo fez, tanto dos judeus aos gregos, aos gentios e aos idólatras. Seja um transtornador, influencie pessoas, porque quando você não influencia pessoas, você é influenciado. E quando você é influenciado, você se torna vulnerável a ser levado a acreditar aquilo que outras pessoas estão falando. Examine as escrituras, tenha autoridade sobre o evangelho de Deus, para que Deus possa te dar estratégias para você transtornar o mundo, não se conformar com o que estão do que estão dizendo aí fora, do que estão proclamando aí fora, mesmo que venham as aflições, os medos e todas as pessoas contra você, transtorne o mundo. E antes de acabar, eu quero dizer para você o que significa transtornar. Transtornar significa ser contrário, contrariedade, alterar a ordem, revirar, desorganizar. Desorganize ideias que vão contra o evangelho de Deus. Desorganizem coisas que vão contra a palavra de Deus. Contrarie aqueles que são contra a palavra de Deus. Revire ideias que vão contra a palavra de Deus. E para terminar este vídeo, eu quero deixar um versículo. Se caso você está tomado pelo temor, eu quero deixar para você o versículo que está em Atos 18, no capítulo 9, que diz assim: certa noite o Senhor falou a Paulo em visão: não tenha medo, continue falando e não fique calado, pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo, porque tenho muita gente nesta cidade. Você não está sozinho. Prossiga em frente, levando o evangelho de Deus, porque você não está só. Não tenha medo. Fique com Deus. Amém.